nada temer, nada temer, tudo é possível, somente precioso Deus, poderoso Pai, o nome maravilhoso, por estar na tua presença, o nome Pai, santo do Senhor cantar, te louvar e Jesus Cristo. bendizer o teu nome, Pai. Aqui estamos Obrigado neste por ter trazido ajuntamento. eu e cada um aqui, Pai. Depois de expressar nossa gratidão, No teu santo nosso nome, louvor queremos através agradecer, dos Pai, cânticos. por estar na tua presença Pai, hoje, agora Pai. queremos Bom ouvir a dia, tua pela palavra. manhã, semana, mês, O Senhor tem por tudo preeminência que maravilha, para Pai. sabe a Também é uma maravilha, a bênção que tu tens dado, porta os caminhos O Senhor que é tu o tens aberto para absoluto, mim, Pai. Muito obrigado, Pai. Conhece tudo Eu te também agradeço, antes Pai, de haver pelo o que o Senhor tem me começo. dado, Pai. Pai, nós Alegria, cremos paz, que o Senhor ânimo, Pai. pode nos Muito ajudar. obrigado pela revelação de tua palavra. Porque o Senhor Eu venho te é agradecer por ontem, poder hoje estar e mais uma vez em companheirismo. Me Ajuda, cada orienta um nós, dos seus fala conosco, Senhor. No nome No do nome Senhor santo do Jesus. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor continua nos abençoando. Amém. No livro de São Lucas, capítulo 4, nós vamos ler o verso 14 a seguir. Aqui tem a Bíblia para acompanhar. São Lucas, capítulo 4, verso 14 a seguir. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os aquebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Pai Deus. Santo, Senhor, nós te bondoso louvamos Deus, por tua bondade, botamos por tua orar, glória. agradecer, Senhor. Te Esse momento louvamos de por estar mais poder esta ler tua oportunidade, meu de Deus, estar na tua palavra. de ler a Ajude sua eu, palavra, ajude cada um que aqui está. de ouvir Que a essa sua tua palavra palavra. fique selada na nossa alma, na O nossa Senhor vida, tem Senhor. toda a Que ela possa liberdade sair do para nos papel, falar, mas ficar em nós, Senhor. porque o Gravada Senhor é no Deus teu que santo sabe nome, de devemos tudo, agradecer por poder estar uma mesmo vez antes de mais haver um com tua princípio. presença, Pai, para cantar, te Nesta louvar noite nos e ajude, bendizer o teu poderoso então, nome, nesse Pai. ajuntamento, Ajude e abençoa cada alma. pedimos a direção do Senhor Orienta e nós, fala fala conosco mais em uma nome do vez. Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos e tudo te agradecemos. Louvado seja Deus. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. Graças a Deus por mais uma oportunidade Amém. de estarmos nesse humilde lugar, né? Amém. Seja Deus. Para ter companheirismo em volta da palavra, no louvor, nos cânticos, na oração, né? E sempre é oportuno lembrar que qualquer reunião que não tenha leitura da palavra, só cântico, né? Fica faltando o principal. Verdade, Senhor. O profeta diz que tem que ter a pregação do Evangelho, porque o Senhor Jesus quer falar, né? Você pensou convidar ele para ir numa reunião e não deixar ele falar nada? É verdade, Pai. Na hora do louvor, vem Jesus, vem Jesus. O Senhor é bem-vindo ao nosso meio. Mas encerra o louvor, vamos orar e vamos embora. Não, Ele é bem-vindo, mas não deixa ele falar, então não é bem-vindo não. é verdade. E eu quero falar sobre esse assunto, porque eles não o conheceram. A Bíblia diz que se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o autor da vida, né? O príncipe da vida.
mas por razão de cegueira espiritual foi que levaram ele à crucificação, à morte. E odiavam ele de tal maneira porque ninguém podia fazer os milagres que ele fazia, as curas que ele fazia, né? Não tinha ninguém que conseguia fazer. E com isso o ódio sempre aumentou. Porque o que acontece? Deixe andar junto com uma pessoa que tem um ódio no seu coração, quem anda junto já fica contagiado com aquilo, né? Já vai ficando contagiado. Daqui a um pouco você ouve da boca daquele que andou junto o que ouvia na boca do outro, né? Porque o ódio é um espírito que agarra a pessoa, né? Mas também ande com uma pessoa que só tem coisas boas para falar. Você sabe que ele teve em companhia de alguém que era bom, né? Espírito bom, né? Uma pessoa que fala coisas boas, né? E que na nossa boca não deva ter palavras torpes, né? Mas somente que dê graça aos que ouvem, né? E dar graça tem que ser palavras ungidas, né? Palavras abençoadas. Mas Jesus foi expulso porque o seu ministério não foi bem aceito a eles, né? Eles tinham muita religião naquele dia, como tem hoje, e eles tinham muitos costumes que eram tradicionais, né? Zeladores da lei. Mas Jesus disse: vós erais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Eles não conheciam e, no entanto, eram tão zelosos das suas tradições. Hoje repete a mesma coisa. Você acha que se Jesus viesse fisicamente, as denominações aceitariam ele da maneira que ele viesse? Nunca. Porque eles têm muitos costumes hoje, né? Eles não querem ter a palavra viva, eles não querem ter um poder sobrenatural. Eles têm forma de piedade, mas negam a eficácia da palavra. É verdade. E nós estamos nesse dia novamente. Nesse dia, porque sempre é uma repetição, né? E Jesus foi expulso de Nazaré, como ele é expulso hoje de todas as denominações. Sim, sabe como? Quando eles deixaram entrar a política para dentro da igreja, Jesus saiu. Claro, porque quando entrou a política, o Espírito Santo se retirou. É verdade. Ficou os presentes, ficou os dons apenas, né? Entrou a teologia, entrou a facção, entrou tanta coisa errada, a moda tomou lugar, né? Coisa que uma vez era errada, hoje já não é mais. Sim, tantas coisas que entrou hoje na igreja, que uma vez não podia entrar, hoje entrou, né? Para segurar o povo. E com isso, o povo se foi. Sabe por quê? Porque o que segurou o povo é a palavra. Amém. É a pregação do Evangelho que segurou o povo. Não é nem adotar meios de cântico, meios de jogos, meios de danças, né? Não, nada. Jantares sociais para segurar o povo. Que tem que segurar o povo, tem que ser a palavra. Pregação do Evangelho. Porque se alguém pensa que tem que vir na igreja com os tais costumes das coisas do mundo, então deve ficar lá no mundo. A casa de Deus é lugar de comer pão palavra, alimento espiritual. Agora, se alguém quer carniça, tem que ficar lá no mundo. Não, lá é o lugar de carniça. Na casa de Deus é lugar da pregação da palavra, é lugar do Evangelho revelado, é lugar do Evangelho vivo, poderoso, né? Então, e Deus está procurando homens que pregam a palavra como relâmpago, mas que condenam o pecado até a raiz. Amém? Que não fique alisando o pecado, né? Porque ele não vem sozinho, ele vem numa montoeira, né? Entra uma coisa, depois entra muitas outras junto, né? É aquilo que Jesus falou daquele homem, que primeiro tinha um espírito mal na vida dele, mas depois aquele foi embora, limpou a casa, mas não colocou um morador na casa. Ele voltou com 7 piores, né? E a situação do homem ficou muito difícil depois. Quantas vezes, imagina, um demônio na vida da pessoa já atormenta muito a pessoa, né? Imagine 7 piores, né? Essa pessoa vira doido, fica louca de tudo. Porque se um demônio já atormenta a pessoa, já deixa, né? Imagine mais 7. Então, limpou a casa, põe o morador morar. Põe o Espírito Santo morar. Aleluia. Glória a Deus.
é muito bom pensar que o Senhor Jesus se declarou em muitas maneiras. São João 17, ele fez uma oração, orando por seus discípulos, né? Ele orou por mim e por você também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós somos seus discípulos. Amém. E Jesus pediu para que guardasse ele, né? Disse, Pai, guarda eles. Eu não te peço para tirar eles do mundo, mas eu te peço para tirar o mundo deles. Né? Porque nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. É verdade. As coisas do mundo não podem estar em nós. Né? E Jesus orou para que eles fossem um. Né? Hoje a palavra também os faz um. Porque São João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Mas hoje a mesma palavra faz um de novo. Amém. Porque onde tiver o Espírito Glória a Santo Deus. não há divergências, É né? verdade. Há uma liderança ali, Amém. há uma cabeça ali. Né? Glória. Então, Amém. e como de costume, no dia de sábado, vamos narrar um pouquinho esse assunto. Jesus foi para uma sinagoga, e lá eles não tinham, nessa sinagoga, que tem até hoje essa sinagoga, né? Quem já visitou essa sinagoga sabe que eles pedem quem está com a palavra. Não tem uma pessoa ali com ofício, com ministério. Aí se levanta um com a palavra, lê uma escritura e simplesmente fica naquilo. Vem outro, lê outra escritura, fica naquilo. E Jesus, num dia de sábado, foi nessa sinagoga. E foi convidado para ele tomar o livro. E ele foi e tomou o livro. Mas simplesmente ele foi na escritura, aonde o profeta Isaías profetizou. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Aleluia. Ele estava ungido com o Espírito Santo. Glória. Louvado seja Deus. Pois ungiu para quê? Pregar o Evangelho, curar os doentes de alma, curar os doentes de coração. Aleluia. Porque às vezes as doenças é mais na alma, no espírito do que na carne. É verdade. Sim? Quanta depressão que tem hoje. Quanta doença que tem hoje. Depressão não é doença da carne, não é doença dos ossos, é doença da alma, é doença do espírito. Amém. Mas Jesus veio para libertar essas pessoas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele veio para libertar os cativos, Glória a Deus. os presos, né? Porque às vezes a pessoa não está com corrente na mão, não está com corrente nos pés, mas está preso no espírito. E na mensagem Alma Encarcerada o profeta falou que muitos estão presos em dogmas, presos em religiões, que eles não podem sair de lá. Que se sair, estão excomungados, não pode mais sair de lá, está amarrado, é um cativo ali, ó. Sim, mas Cristo veio para nos dar liberdade. Amém. Amém. Glória a Deus. E quando Jesus leu essa escritura, vocês sabem que foi diferente, porque o sacerdote estava acostumado a ler essa escritura e outros, mas era costume, eles já tinham a tradição com aquilo, e quando eles liam, o povo simplesmente sabia que alguém estava lendo, né, o livro de Isaías e Jeremias e assim por diante, mas não havia virtude naquilo. Mas quando Jesus leu essa escritura, havia uma unção tremenda ali. Havia uma unção poderosa ali. Aleluia. Porque eles perceberam que quando Jesus foi para tomar o livro, ele não foi como muita gente vai na casa de Deus, paque, 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 com aquele salto que parece que está fingando prego. O silêncio do andar de Jesus demonstrou que havia uma unção sobre ele. Amém. Glória a Sim. Deus. Estão me ouvindo? Glória a Deus. E ele, com o seu olhar, com o seu gesto, com a sua maneira dócil e amorosa, ele leu o livro, a escritura, onde já foi escrito. Mas quando ele cerrou o livro, quer dizer, fechou o livro, ele voltou para sentar onde ele estava sentado. E você sabe o que aconteceu? O sacerdote assumiu lá o púlpito, né? E continuou falando, mas os olhos do povo não ficou olhando para o sacerdote.
ficou olhando aonde foi aquele homem que falou palavras tão doces, palavras tão amorosas, Glória. palavras Glória a tão Deus. gostosas. Amém. Eles nunca tinham visto aquilo. Glória a Deus. Eles nunca ouviram palavras tão gostosas de se ouvir como aquele homem falou. Glória a Deus. E aqui diz que os olhos de todos ficaram fitos nele. Fitos. Mas que homem bom, mas que homem doce. Porque o nome de Jesus é doce, né? Amém. Glória a Não Deus. tem um nome como esse, né? Verdade, Senhor. Fitos, ficaram olhando para ele. Pense, irmão, que prazer poder olhar para Jesus, né? Verdade, Senhor. Que gostoso olhar para Jesus. Amém. Sim, que sentimento de amor olhar para Jesus. Verdade, Sim, Senhor. não é como você olhar para qualquer outro, não, irmão. O olhar de Jesus transmitia algo tão tremendo Amém. que quantas vezes Jesus não precisava nem falar. Só o olhar dele transmitia algo tremendo para as pessoas. Amém. Glória a Deus. E ele se levantou de pé. Claro, ele viu que o sacerdote ficou falando para as paredes. Ele se levantou de pé e disse: hoje, você vê hoje e agora, hoje cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Porque ele estava ali cumprindo a profecia de Isaías. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele era aquela profecia do ungido enviado para libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele era aquela profecia Glória a Deus. que Isaías tinha falado. Amém. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Porque hoje vocês estão ouvindo o que aquela escritura diz. E ali estava ele. Sim. Amém. Ele era aquela escritura. Amém. Louvado seja Deus. E ele é a escritura Glória a hoje. Deus. Aleluia. Hoje cumpriu tantas escrituras diante dos nossos olhos, né? Louvado seja Deus. São João 14 abriu o entendimento, Lucas 24, 45, há tantas escrituras que têm se cumprido hoje diante dos nossos olhos, né? Malaquias 4, 5 tem se cumprido, Mateus 17, 11 tem se cumprido, Apocalipse 3, 14 tem se cumprido, Apocalipse 10 e 7 tem se cumprido. Amém. Como nós pregamos sábado, que Deus não está devendo nada para ninguém, né? Porque todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. Amém. E as que não cumpriu, Ele está cumprindo. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele foi ungido e enviado para pregar o Evangelho, né? Chamar os que estavam cativos, presos e libertá-los. Você vai observar que o ministério de Jesus foi muito tremendo. Muito tremendo, porque aonde ele cruzou, onde ele passou, sempre as pessoas falavam bem dele. Mas a religião falava mal dele. Sim. As prostitutas, o que você tem contra Jesus? Nada. Pegar para os bêbados, alcoólatras, o que você tem contra Jesus? Nada. Ele é um homem bom. Ele só faz o bem. Ele cura enfermos. Ele ressuscita mortos. Ele multiplica pão e peixe. Só tinha coisas boas para falar dele. Mas perguntar para os religiosos: tem que matar esse homem. Tem que matar esse homem. Esse homem está competindo com nós. Nós somos a igreja mais velha do mundo. Nós somos a religião mais velha do mundo. E eles olhavam para essas coisas, não para a obediência à palavra. O que adianta ser a igreja mais velha do mundo e abandonar a Bíblia, né? Que eu disse esses dias para um religioso, eu disse: vocês são umas pessoas só de título, de rótulo, porque vocês têm a Bíblia, mas vocês não estudam a Bíblia. Não, mas nós somos a igreja mais velha do mundo. Mas isso não quer dizer nada. Se você não estiver obedecendo a Bíblia, né? Obedeça a Bíblia de vocês. Aleluia. Obedeça, mas obedecer a Bíblia de vocês. Isso não é só um rótulo, né? Como se dizendo, nós somos nada. Porque se você vai estudar a Bíblia, e qualquer religioso que for estudar a Bíblia como se deve, nunca mais ele vai ser o que ele era e vai se tornar um protestante. Sim, ele não vai ter aquela visão: eu vou ficar na velha igreja, na grande igreja. Não, eu vou ficar onde está a palavra. Amém. Porque a Bíblia leva ele para outro fundamento. Glória. Sim.
E a Bíblia é um livro muito rico, né? Sim. Rico em sabedoria. Glória. Qualquer pessoa que for ler a Bíblia, não tem como dizer não sentir Deus em sua palavra. Né? Amém, Senhor. Eu estou com a mensagem não temas. Eu quero ler aqui, ó. No 40, diz assim: ó, eles devem ter soltado os remos por um instante, estavam regozijando em saber que foi um ótimo dia. Eles tiveram companheirismo com ele naquele dia. Ó, sempre é um grande dia quando você tem um companheirismo com Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Claro, quando você passa com Jesus, você tem um grande dia, né? Glória a Deus. Sim, agora quando você passa sozinho, você diz, esse dia não passa, essa hora não passa. Eu estou tão mal, esse dia está muito comprido, não sei o quê. Mas quando está com Jesus, você nem vê o dia passar. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Isso, ó, o que ele disse, ó. Ó, sempre é um grande dia quando você tem companheirismo com Jesus. Agora, esse companheirismo com Jesus é com sua palavra, é com seu povo, é com seus eleitos, é com os predestinados. Você pode ver que quando você está com uma pessoa que você ama, que está na fila da ceia contigo, que está nos cultos junto com você, você passa o dia inteiro ali conversando da palavra e não vê passar. Amém. Amém. Porque assuntos, um está ligado a outro. Ninguém consegue isolar a Bíblia. É verdade. Consegue isolar a letra da Bíblia, mas a Bíblia não. É. Porque a letra da Bíblia a pessoa divide, corta ali. Não, eu fico com isso, eu não fico com aquilo. Mas a Bíblia em si não consegue isolar ela. Porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Essa é a Bíblia, né? Verdade. Minhas palavras são espírito e vida. Glória. Glória Agora a a Deus. letra da Bíblia pode isolar aqui, e nós ficamos com isso, nós ficamos com aquilo, né? Mas você aqui agora nesta noite, falando direto a você, você só tem um dia abençoado quando você passa um dia em companheirismo com Jesus. Amém. Sim. Glória a Deus. Sim, daí não vem pensamento ruim na sua cabeça, não fica dizendo coisas e jogando coisa e blasfemando. Não. Para começar, quem está com Jesus nem blasfema. É verdade. Blasfema e diz palavrão quem está sem Jesus. É Verdade, verdade. Sim. verdade. É. Sim. Glória a Deus. 2 mais Glória 2 a é Deus. 4. Não pode você estar com tamanha graça, né? Tamanha força e ficar blasfemando aí. Não existe. É verdade. Sim, pelo contrário, se você está com Jesus, você pode estar no cabo da picareta ali. Mas você está cantando hino, você está assobiando o hino, Aleluia. você está meditando na palavra. Né? Amém. Glória É a possível Deus. que alguém esteja com Jesus. Mas eu estou numa tristeza profunda. Não, então você não está com Jesus. É verdade. Mas eu estou com uma raiva. Então você não está com Jesus, não. Porque quem está com Jesus tem gozo, tem alegria, Aleluia. tem paz, né? Tem prazer em viver. Glória. Amém. Aham. Glória Ó, a Deus. há sempre alguma coisa que fica em seu coração que você nunca mais pode ser o mesmo. Você nunca esquecerá as horas de companheirismo. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa andar com ele, né? Aleluia. Verdade. Deveria estar quase completamente escuro quando escutaram que um saco de dinheiro tintilou bem na popa do barco. E o sujeito mal-humorado se levantou e disse: apenas um minuto, senhores. Claro, sabemos quem é aquele companheiro. Alguém sempre para acabar com o companheirismo. Sempre chega, né? Você já viu que às vezes você está bem ali humorado, uma bênção, né? E chega alguém com um espírito contrário, se foi aquela bênção. Já vem falando outras coisas, já vem brigando, já vem xingando e desprezando, e aquele assunto gostoso parou tudo. Não é verdade? Terminou, porque alguém chegou para matar aquele assunto. E aí que você tem que se controlar, tem que cuidar. Amém? Amém. Claro, não entrar em Louvado seja determinadas Deus. coisas, determinadas conversas. Não afaste o Espírito Santo para longe de Verdade, você. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque conforme o que você fala, você o traz ou afasta de você. É verdade. Verdade. Sim. Oh, que coisa, né? Claro, Judas, né?
E ele disse: estou bem familiarizado com os rabinos, os bons rabinos, e conheço muitos bons sacerdotes em nossa região, e não há nenhum deles, nenhum seminário pode apontar que ele tenha entrado por suas portas, mesmo como não desejado. Não temos registro, e vocês também estão presentes quando ouviram o rabino dizer que este é Beelzebu. Claro que nós sabemos. Temos que aceitar sua vindicação. E ele alegava que seu pai era Deus. Mas não há prova disso, porque geralmente as crianças que nascem fora do casamento, geralmente têm essas coisas fenomenais que acontecem. E podemos estar enganados, cavaleiros, porque este homem pode ser um adivinho, ou pode ser um espírito maligno que faz essas coisas, e podemos estar enganados. Eu me lembro de um irmão que a gente pregou para ele 5 anos. Daí, até que um dia ele abriu o jogo, ele creu em tudo, mas ele disse: olha, tudo que você prega, que vocês mostram na Bíblia, a Bíblia é verdade. Mas eu não tomei nenhuma decisão ainda, porque tal que foi você que fundou esse ministério, que foi você que fundou essa mensagem. Daí eu disse assim: mas daí eu seria muito importante, né? Eu disse: como poderia eu, uma coisa tão tremenda, eu tão simples, né? Fundar uma mensagem que foi ao mundo todo, está indo ainda, né? E você sabe que eles só tomaram uma decisão quando conheceram o pastor Febrônio Chapecó, quando conheceram o pastor Joaquim lá de Goiânia, né? E quando conheceram outros pastores. Aí eles viram que não era eu que tinha fundado essa mensagem, mas era a mensagem do profeta da hora, a mensagem do irmão Branco. E aí eu batizei todos eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que um homem vai fundar ou começar um ministério, se Deus não tiver naquilo, aquilo dura pouco. É verdade. Não vai muito longe. É verdade. Ou descamba para uma coisa, ou descamba para outra. Sim, é verdade? É verdade. Mas aquele que Deus levanta, nem calúnia, nem difama, nem sombra derruba. Oh, glória a Sabe Deus, que não? louvado seja. Porque Deus está naquilo. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora é muito bom estar com Jesus, viu, irmãos? Glória a Deus. É a melhor companhia. Verdade. Nunca vai trair você. É. Você nunca vai ser enganado por ele. Verdade, Não, não, Senhor. Esse é o real amigo. Amém. Esse é o verdadeiro amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é tão maravilhoso, né? Obrigado, Senhor. E eles tinham, você sabe que estava tão gostoso porque cada um dava um testemunho ali, né? Cada um falava de uma cura, de um milagre, de um acontecido. Mas de repente Judas meteu a colher suja, né? Sempre tem aqueles que vêm estragar os assuntos, e vêm estragar aquela atmosfera. Claro, quando vem com uma conversa dessa, você já sabe que muda totalmente o assunto, a liberdade de espírito muda. Você já não percebeu até mesmo lá no serviço, aonde quer que você esteja? Às vezes você está conversando uma coisa muito boa com alguém, mas chegou alguém com o espírito contrário, já disse coisa que não deveria dizer, né? E acabou com aquela atmosfera. Porque o Espírito Santo não vai habituar ou estar no meio da incredulidade. Por isso nunca se assente na cadeira dos críticos, mas se assente na cadeira daqueles que em tudo bendizem a Deus. Amém. Glória a Deus. Nessa hora o vento começou a soprar. As ondas começaram a subir mais alto. O servo de Satanás tomou a palavra. E sempre há problemas quando ele toma a palavra. Servo de Satanás. As ondas vêm com raiva, forte e mais forte. E o vento soprava, sem dúvida. O próprio Satanás, vislumbrando com seus olhos de lagarto, dizendo: eu vou deixá-los rígidos de medo e depois afogarei. Eu os tenho longe dele agora,
E os ventos tornaram-se tão contrários a ponto que o barco começou a se cobrir de água, até a água pela metade dele. Os remos estavam se quebrando. As grandes cristas das ondas, elas se levantaram, viriam, e o pequeno barquinho de um lado para o outro. Todas as esperanças tinham se ido. E quando todas as esperanças se foram, depois de ser impressionado a uma onda, a altura, e talvez haja altura, a outra. E talvez haja pessoas aqui esta noite na mesma condição. Talvez você tenha desejado encontrar Deus e você tenha sido varido de uma igreja para outra e de uma denominação para outra, levando sua carta de igreja para igreja, da metodista para batista, para presbiteriana, para luterana, para pentecostal, para o nazareno. Apenas onda após onda. Ou talvez você tinha sido levado de um consultório médico para o outro. As ondas enfurecidas da doença te levaram ao consultório médico e ele te examina e diz: não há nada que eu possa fazer. E outra onda irá te enviar a outra clínica, apenas para ouvir o médico dizer: o seu caso está avançado. Não há nada que possa ser feito por você. Mas quando todas as esperanças se foram, aconteceu deles perceberem algo. Eles viram alguém vindo, andando sobre as águas. É assim que ele age. No último momento, na hora mais escura, Jesus vem. Amém. Aleluia. Graças a Deus. O médico diz: vá morar em casa agora. Você acabou. Né? Quantos casos nós já temos provado aqui nesse ministério? Vá morrer em casa. Vai morrer em casa, Jesus entra em cena. Aleluia. E não vai morrer em casa, vai viver em Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os próprios médicos aqui ficam confusos e dizem: mas ainda existe milagre. Amém. Sim? Uma pessoa examinada com raio-x só com um pedacinho de pulmão antes da oração, né? Tem que ir para UTI. Depois da oração, orado com o lencinho do irmão Brana, o médico foi lá e examinou, estava com o pulmão normal. Aleluia. Aí o próprio médico disse: não, mas aqui houve um milagre. Amém. E eles têm que admitir, né? Amém. Eles têm que admitir. Pois se nós temos aqui a prova, os exames, que antes só tinha um pedacinho do pulmão, só um pouquinho assim, ó. Agora está com um pulmão novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é nessa hora que Jesus vem, né? Amém. E você sabe por quê? Nessa hora a tua oração é mais sincera. Glória a Deus. Nessa hora você ora com o coração em chama, ardendo, em lágrimas. Glória a Deus. Sim, porque quando tudo está muito fácil, você viu que até a tua oração tem pouca palavra, poucos desejos, né? Mas quando você está bem desesperado, né? Que você ora com alma, que as palavras não são só da garganta, mas são lá da alma, são lá do coração. Oh, irmão, nessa hora Jesus vem, meu irmão. Amém. Nessa hora ele vem. Tantos milagres têm acontecido recentemente, né, nesse ministério, pouco tempo agora, que não daria para narrar todos eles. Mas por quê? Porque quando Jesus chega, e aonde ele chega, termina o problema. É verdade. Vocês sabem que Jesus nunca foi num funeral para chorar. Cada funeral que ele foi, o morto voltou para casa. Aleluia. Sim, é verdade. Sim, voltou para casa. E antes tinha aqueles que estavam chorando, né? E depois continuaram chorando, antes de tristeza, mas agora de gozo, de alegria, né? Glória a Deus. Aquele menino na Finlândia lá, quando o irmão Brana viu aquele tumulto no asfalto, né? Ele disse para o irmão, esqueci o nome dele agora lá, ele disse: olha na parte branca da sua Bíblia aí, ó, abre aí, quero ver. E ele abriu e olhou, e na parte branca da Bíblia do irmão estava escrito a profecia que o irmão Brana tinha visto, né? E profetizou, não sei se era 2 anos antes, um tempo lá, sobre um menino esmagado lá na Finlândia, né? E de repente o irmão olhou, parece que era o irmão Morre até, ou era o outro irmão lá,
ele olhou e disse: irmão Brana, tá aqui, é essa a profecia. É essa a profecia, olha aqui, a hora é agora. Olha aqui, ó. E o irmão Brana chegou e começou a falar. E os policiais detendo tudo ali, né? Por causa do tumulto. E o menino esmagado no asfalto, o sangue já havia corrido dele assim. E quem leu a profecia sabe. Né? Quem leu a mensagem sabe. Amém. E o profeta simplesmente olhou para aquele pessoal e até usou um desafio, porque ele disse: se esse menino não se levantar, eu serei um falso profeta. Mas eu vou orar e eu creio que esse menino vai se levantar. Aleluia. E o irmão Brana orou. E quando orou, você podia ver o sangue voltando para o corpo do menino. Aleluia. Quem estava ali, e os soldados russos com as mãos para cima, né, chorando, louvando a Deus e dizendo assim: como é bom poder crer num Deus que ressuscita a morte. Amém. Aleluia. Como é bom poder crer num Deus que tem poder, governo, domínio, né? Sim. Que pode fazer todas as Glória a coisas. Deus. Um Deus que não é limitado, um Deus que não está cansado, um Deus que não tem divisa. Glória a Deus. Como é bom crer num Deus que ressuscita mortos. Como é bom crer num Deus que cura os cancerosos, né? Amém. Eu estou vendo ex-canceroso aqui no nosso meio, né? Como é bom crer em Deus que liberta a pessoa da incredulidade. Aleluia. Crer num Deus que revela a alma da pessoa. Sim, que tira a pessoa dos vícios do mundo. Como é bom crer num Deus que revela a si mesmo para os seus eleitos. Aleluia. E vocês sabem que o irmão Brana disse que havia 10.000 demônios que juraram afogar o Senhor Jesus. Mas vamos mais um pouco, o tempo já avançou, mas nós temos ainda muita coisa boa, né? Mas quando as esperanças se foram, aconteceu, eles perceberam alguém estava vindo. Nesse último momento, na hora mais escura, Jesus vem. E ele veio caminhando sobre as águas. Agora, o trágico desta cena é que, para as pessoas sem esperança, lhe foi enviado esperança. Mas ficaram com medo quando ela chegou. Assim é como é hoje. A única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo. Seu barco estava afundando, seus remos tinham desaparecido, e eles estavam à mercê do diabo no mar, e uma tempestade os contorcia. A única esperança que eles podiam ter estava vindo a eles, e eles ficaram com medo dela. Eles temiam que fosse um fantasma, algo do tipo, como diríamos por aí, uma assombração. Veio andando sobre as águas, e eles gritaram com medo. Saiu uma voz de lá, aquela voz autossuficiente, para acalmá-los, e disse: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Essa é a mesma que vem a nós nesta noite. Amém. Aquela voz quando estamos em desespero, quando estamos no final de nossa jornada de igreja em igreja, trazendo nossa carta de igreja para os metodistas, para batistas, para presbiterianos, pentecostais e assim por diante. Todas as igrejas estão bem, mas ainda não é essa a resposta. Quando você sai do consultório do médico para outra clínica, tudo está bem, mas ainda não é essa a sua resposta. Eles desanimaram. A resposta está no edifício esta noite. Amém. O Espírito Santo de Deus. Não tenhas medo dele. Não se faz fanático. Ele toma os fanáticos e os faz santo. Amém. Não tenhas medo dele. Ele é a única esperança que você tem. Obrigado. Você poderia ouvi-los gritar e dizer: isso é fanatismo.
Isso é lá em Chataquá. Não se aproxime, não acredite nisso. Você examina as Escrituras, pois são elas que testificam de Cristo. Compare a palavra com a palavra, o Espírito com o Espírito, pois o Espírito só pode produzir as obras do Espírito. Jesus disse: se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis, mas se as façam e não credes em mim, crede nas obras, disse ele. Amém. Porque as obras provavam de quem ele tinha vindo, né? E quem é que fazia a obra. Você sabia que na mensagem a respeito o profeta disse assim, eu gosto daquela, né, aquela palavra que ele colocou assim: se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que está no homem. Verdade. Mas escuta agora, porque esse ofício vai ser para salvar alguém. Deus dá o ofício para salvar almas. É verdade. É para buscar almas, Glória né? a Deus. Para tirar do engano religioso, tirar da confusão religiosa e colocar na palavra, na revelação. Amém. Sim. Agora, sempre é bom lembrar que nem mesmo Jesus agradou a todos. É verdade. Nem mesmo Jesus. E ele tinha muito mais crítico nas reuniões dele, porque no começo do seu ministério, se você vai acompanhá-lo, você vai ver quanta gente ia na reunião dele, mas não era para crer nele. Era enviado pelos sacerdotes, pelos líderes. Vocês vão lá ver o que ele prega. Vocês vão ver o que ele ensina. E eles iam lá e escutavam e já voltavam correndo. Olha, ele falou contra César. Ele disse que não é para pagar tributo. Ele disse que não é para guardar o sábado. Ele disse que ele é o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Pense você. Mandava os enviados lá e as pessoas vinham com esse tipo de mensagem. Agora, eu gostaria que cada um que quiser conhecer Jesus, que vá ouvi-lo pregar. Amém. Verdade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vá lá ouvir ele pregar, depois você fala, né? Verdade. Que sabedoria Felipe usou. Glória. Porque Natanael começou a argumentar, mas escuta, da onde ele vem é favela, nós conhecemos lá. Eu tive lá mesmo, Hoje já não é mais favela, né? Mas não pode vir alguma coisa boa de lá, né? Porque às vezes se julga o lugar, e não é assim. Tem que julgar a pessoa, a qualidade que a pessoa tem, né? E você sabe que Deus pode, na mensagem com a acusação, ele diz: Deus pode pegar rato e raposa da rua e trazer para fazer filhos e filhas de Deus. Ele podia pegar pedras lá e fazer filho de Abraão. Aleluia. É verdade. Claro que ele pode. Amém. Quando as pessoas estão muito engomadas, né? Muito cheio de si mesmo, muito cheio de religiosidade, então ele vai buscar quem não tem nada. É verdade. Amém. E era uma favela? Era. Mas lá na favela estava o Emanuel. Amém. Lá na favela estava o Pai da Eternidade. Estava o Príncipe da Paz. Glória a Deus. Glória seja Deus. Sim. Daí você vê, né? Que nem nós ali Videira. Nós temos gente lá na favela, né? Mas o lugar não faz a diferença. É verdade. Faz a diferença o que a pessoa creu, recebeu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Né? No que a pessoa se alimenta, é ou não é? Verdade. Você sabe que às vezes as pessoas querem ver lugar de aparência. Uma casinha pode ser meia água de chão batido. Mas se você crê na mensagem do dia, lá está o Senhor Jesus. E como ele estava, né, se criou, cresceu na carpintaria lá, eles chamavam, não, mas não pode vir nada bom de lá. Por quê? Porque é favela. Você sabe que às vezes a pessoa deixa de ouvir coisas boas por fazer julgamento precipitado. Rejeita a mensagem da hora por ir atrás de conversa de terceiro. É verdade. Sim, Felipe disse: não fique argumentando. Não fique fazendo nome, não fique pintando quadro. Vamos lá, ouça ele pregar e depois você fala. Essa é a maneira, viu? Glória a Deus. Essa é a maneira. Não fica falando nada. Não, mas aquele pastor lá nem diploma tem, nem tem teologia. E não tem mesmo. Mas tem o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O que um homem precisa hoje para pregar o Evangelho?
É o Espírito Santo. É verdade. Sim. Né? O Espírito Santo, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Amém. O seminário não guia toda a verdade, não. A teologia não guia toda a verdade, não. Eles são limitados, mas o Espírito Santo não é limitado. Glória a Deus. E a revelação de Deus é um poço que não tem fundo. Amém. Quanto Glória a mais Deus. você tira, mais você tem para tirar. Amém. Como eu disse esse dia, o apóstolo Pedro, se fosse viver hoje, ele não podia pregar em muitas denominações. Ele não podia. Ele tinha que mostrar o diploma primeiro. Cadê o diploma? Ele não tinha, nem sabia ler e escrever. Mas ele tinha uma coisa que nós precisamos disso. Amém. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não mostrava a credencial, o diploma, mas ele mostrava o poder de Jesus. Amém. E ele dizia, nós somos testemunhas, porque nós vimos e andamos com ele. Amém. Andemos com ele. Quem anda com Jesus é uma pessoa muito sábia. Pode olhar. Quem anda com Jesus tem uma sabedoria que... Onde é que você aprendeu isso? De onde é que você tirou isso? De Jesus. Amém. Quando João e Pedro estavam no cárcere lá, aí mandaram chamar para julgar. Em nome de quem que vocês... Como é que você foi? Como é que é? Conta para nós aqui. O que vocês fizeram com aquele homem lá, que estava na porta lá, e vocês na Porta Formosa? Qual foi a simpatia que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Que agora o homem está andando? Pedro disse... foi o poder na fé no nome de Jesus Cristo, né? Amém. Porque nós não tínhamos ouro e nem prata, mas o que nós tínhamos nós demos a Ele. Glória a Deus. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amém. Pedro pegou na mão dele assim, podia sentir os tornozelos estralando, e o homem ficou em pé, né? Amém. Mas só que daí Pedro não disse para ele, agora você vai, escolha a igreja que você quer ir, se você quiser ir para qualquer denominação, vai. Não, vamos com nós agora. Amém. Vamos entrar lá no templo, né? Amém. Porque é muito bom ter a cura física, mas se não for para servir a Deus, Verdade. é verdade. Glória a É Deus. muito bom receber só a cura da carne e daí fica no mundão. Não. Vai para festa, vai para baile, vai para jogo de bolas, vai beber cachaça, vai fazer tudo que é coisa errada. Não. A cura física é para servir a Deus. Amém? Amém. E o homem era testemunha, porque ele estava lá pulando e gritando na frente dos outros, aquele que era paralítico, né? Agora está lá numa condição que eles não podiam negar. A fé no nome de Jesus Cristo que curou esse homem. Prenderam eles. Fica no cárcere. Agora eles estavam tão preparados para o cárcere, para a cadeia, para o chicote, que eles não tinham medo mais de nada. Mas tu sabe por que eles não tinham medo? Porque eles tinham o Espírito Santo. Amém. Sim. Oh, glória. Eles tinham o Espírito. Amém. Se nós for presos por amor a Jesus, amém. Mas não é qualquer um que pode dizer isso, viu? Verdade. Essa palavra não é qualquer ouvido que pode ouvir, não. Por amor a Jesus. Você lê a Bíblia, você diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal, né? Mas e você ama de que maneira Jesus, né? Verdade. Será que você está pronto para padecer por Ele? Misericórdia. Aí é diferente, né, irmã? Padecer por Jesus é diferente. Né? Mas o homem estava ali pulando e julgando. E Pedro não disse para ele, eu vou te mostrar o diploma para você saber que eu sou o doutor fulano de tal. Não, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? O que você tem? Eu tenho fé no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu tenho fé no poder da palavra. Amém. Eu sou testemunha viva. Aí foram consultar o Sinédrio, que não podiam deixar Pedro e João, põe lá, põe no cárcere. Põe eles, deixar fora, porque estavam enganando muita gente na linguagem da religião. E vai daqui, vai dali, o que vão fazer com esses homens, e como vão fazer com esses homens? Gamaliel se levanta e diz, faz o seguinte, se esses homens forem de Deus,
não adianta você estar pelejando contra eles. Mas se esses homens não for de Deus, essa obra vai se acabar. É verdade? Foi ou não foi isso? E daí sabe o que ele disse? Nós somos testemunha que esses homens andaram com Jesus. Ufa. Esses homens andaram com Jesus. E quem anda com Jesus? Ei, glória a Deus. Quem anda com a mensagem revelada hoje? Glória a Deus, aleluia. Amém. Você viu como é que é? Amém. Glória a Deus. Eu queria saber da onde que eles assistiam tanta coisa. Não é nós. É. Porque Deus não procura os capacitados. Deus procura aqueles que não têm condição, daí Ele capacita. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. É Jesus. Amém. É Jesus que dá essa sabedoria. Amém. Glória a Verdade. Deus. De nós mesmos, né? Não temos nada. E como podemos narrar tantas coisas e viver o que Ele fez, o que Ele está fazendo, né? Mas venha e veja, venha e ouça. Escuta Ele pregar primeiro. Depois você faz um julgamento. Eis aí um israelita qual não há dolo. Da onde o senhor me conhece? Onde é que o senhor me viu? Primeiro estava dizendo que da favela não via nada de bom, né? Claro, não pode vir nada de bom da favela. Mas agora ficou surpreso porque aquele que ele pensava que era da favela estava revelando ele agora. Glória a Ei, Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Não pode vir nada bom de lá, mas agora está revelando o segredo do coração. E está revelando nesse fim de dia as almas predestinadas, as almas eleitas, os chamados. Amém. Aquele que ele viu de antemão, né? Que colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele está revelando eles agora. Amém. Né? Amém. Morando numa favela e fazendo tal sinal e maravilha, né? Da onde o senhor me conhece? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela árvore lá. Você estava orando. 14 quilômetros fizeram para ir lá num culto. Aqui tem gente que não faz 100 metros para vir ouvir uma pregação aqui. É verdade. Glória a Deus. Sim. Você viu a diferença das coisas, né? É verdade. Misericórdia, né? Meu Deus. E foram lá para ir num culto. Mas esse culto foi o basta, sabe por quê? Amém. Amém. Porque quando Jesus olhou para ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo, da onde o senhor me viu? Como que o senhor me conhece? Eu não moro na favela. Eu sou mais importante, eu moro lá, mais no morro lá. Tem aquelas mansões lá. Eu moro pertinho do palácio do Herodes lá. É, você mora lá, é? Tu é o grande mestre de Israel. Você vê agora até um elogio, valeu, né? Mas Jesus disse: só porque eu falei isso, você está dizendo isso? Se você crer, você verá o céu aberto, os anjos descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem, e você verá coisas maiores do que ela. Amém. Glória. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Em vez de ficar preocupado se o Brasil está ganhando ou está perdendo, se preocupa com Jesus Cristo, É viu? verdade, Senhor. A Verdade. melhor coisa é que depois que terminar essa Copa aí, os que ficaram torcendo, favorecendo, vão ficar envergonhados, né? Perderam o tempo, perderam o sono, ficaram nervosos. Mas os que pensaram em Jesus, se preocuparam com Jesus, vão estar satisfeitos, né? Amém. Amém. Verdade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Ei, glória a Deus. Vamos cantar Eu Amo? Declina a sua fronte. Minha salvação.
viu situação, da viu condição deste Agradeço, mundo. Senhor. Nós te agradecemos, a tua Pai. palavra, a mensagem Porque da o Senhor hora, colocou Pai. o nosso nome no livro da vida do dado Cordeiro minha alma, antes da fundação do mundo. Muito obrigado. Nós te agradecemos, porque o Senhor já tem porque feito o Senhor em mim, viu essa meu amigo, reunião Pai. de antemão. Obrigado por o Senhor Nós te ter agradecemos curado por eu, tudo que o ter Senhor me dado tem feito força, por ânimo nós e até paz. aqui. Obrigado pela Muito alegria obrigado, que o Senhor tem me Deus, por dado, essa Pai. reunião abençoada. Obrigado, Cada meu Deus, alma que pelo teu santo ouviu o teu poderoso nome, Evangelho, Pai. por Recebe cada aqui alma um que vai encorajado, ouvir o teu renovado, cada Evangelho, vez mais. que Para o te Senhor servir possa com mais tocar na paz, alma, alegria. no coração, Ajuda, meu colocar Deus, um nós, sentimento eu, da cada um doçura do que está Espírito no teu Santo. santo nome, Oh, Pai eu poderoso, agradeço, Senhor, abençoa por estar na todos que presença vieram mais nesta uma vez, reunião, Senhor. se Obrigado esforçaram para por dia, estar por noite, aqui. semana, mês, Nós ano. te agradecemos, Obrigado, poderoso meu Deus, por teu santo por nome, tua graça, por tua favor não misericórdia, merecido. tua honra, tua glória. Muito Pai. obrigado, meu por Deus. todas as maravilhas que o Oh, Senhor me dá, obrigado, Pai, Senhor, até por aqui. tudo que o Essa Senhor revelação tem da tua feito por palavra, nós até aqui. eu sendo escolhido O do Senhor, nome em nome precioso, do Senhor maravilhoso Jesus Cristo, do Senhor tudo Jesus desde já te Cristo. agradeço. Nós pedimos e te agradecemos. Louvado seja Deus. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Como domingo agora é o culto de ceia na igreja sede, né, em Videira, então nós vamos ter o culto de ceia aqui na sexta-feira da semana. Sexta-feira fica melhor, né? Aí os que são da redondeza aqui, sexta-feira daí, tá? Mas terça-feira vai ter o culto normal aqui daí, tá? Amém? Domingo agora tem o culto em Videira, daí quarta-feira na igreja de Arroio 30 e daí domingo na igreja de Freiburgo, né? Daí antes de Freiburgo, na sexta-feira, amém? Amém. Calixto tem algum recado? Então vem orar aqui agradecendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Papai Celestial, Senhor, bom não Deus. encontramos palavras Eu te suficientes, agradeço, Senhor, Senhor. para O Senhor ter trazido agradecer. eu, trouxe cada um para aqui, exaltar ter teu iluminado nome. nossos caminhos para chegar O aqui. Senhor é maravilhoso. Bondoso Deus, Ter nos dado muito esta obrigado palavra por esse tão tempo da tua maravilhosa, palavra aqui, esse Pai. alimento Pela leitura da espiritual. tua palavra, por O Senhor conhece mensagem, o segredo do por nosso essa coração. pregação, Pai. Que E o Senhor está preparando essa noiva conforta a nossa alma, para nossa casamento. vida, alegra, O Senhor é Pai, responsável nossa pela alma. semente Muito eleita. obrigado E o Senhor tem nos por dado esse aquilo que momento nós que tivemos necessitamos, presença, Senhor. Pai. Por Mas isso que te tudo agradecemos termine de aqui, todo o nosso Senhor, que ele coração possa levar para o nosso por essas lar, dádivas esse maravilhosas, culto, esses Pai. testemunhos que Muito foi falado, porque o Senhor pelo tem pastor falado por estar conosco, aqui para ministrar a orientado nós, palavra. Senhor. Agradecemos Obrigado, por meu cada Deus, irmão, Senhor. cada irmã que aqui Abençoa veio. cada alma Agora vai conosco aqui, para nossos dá lares, força, ajude, Senhor. abençoe Ajuda cada nós a um, pôr Pai. em prática esse Encoraje ensinamento. a um Ó Deus, descorajado, ajude nós, ó renova, Pai, reforça estar cada sempre, um, ó, Pai, dê com mais a alegria força, da ânimo. salvação. Ajude e abençoe Estar vivendo a nossa para alma, a Ti, nossa vida, olhando Pai. para cima, Poderoso porque e cremos que a eterno redenção Deus, está tão ajuda com a próxima, tua graça, Senhor. nós pedimos. Muito obrigado por Em esse tudo bom queremos tempo que agradecer tivemos por em sua esse casa. momento, Pai. Em nome de Jesus Em Cristo, nome do queremos te Senhor Jesus Cristo, te agradecer. peço. Muito Desde já obrigado, tudo nós Senhor. agradecemos. Graças te Amém. damos, ó Pai. Louvado Amém. seja Deus. Até terça-feira, se Deus permitir nós viver. Bom em paz e que Deus nos acompanhe.